Sejam bem-vindos ao curso de DSOS, Desenvolvimento de Sistemas Operacionais em Assembly x86 para pendrives ou disquetes. Eu me chamo Wenderson Francisco, podem chamar de Francis, e nesta videoaula que falaremos da introdução e os conceitos importantes dos sistemas operacionais. Veremos um pouco de história de SOs, o Assembly paradigma imperativo, preparação, objetivos e requisitos. Mas o que é um sistema operacional? O sistema operacional ele pode ser entendido como um conjunto de programas que tem a função de gerenciar recursos, onde esses recursos ele vai dizer qual aplicativo terá acesso ao processador, à memória e sistemas de arquivos. Ele serve como ponte entre os aplicativos, que são os softwares, e a parte física do sistema, que é o hardware. Um conceito bem interessante é que ele é um conjunto de programas que executa inúmeras tarefas, que pode servir como intermediário entre o utilizador e o computador. Veremos aqui um pouco de história de sistemas operacionais. Antigamente, os computadores eles não tinham um sistema operacional, existiam apenas máquinas e programadores. A forma de armazenamento de dados eram por cartões perfurados, e as pessoas que programavam estas máquinas tinham que interagir com alavancas, botões, engrenagens e cabos de centenas de metros. Os computadores só podiam calcular números, ou seja, executar cômputos de números. Os primeiros sistemas operativos vieram para facilitar a utilização de um computador. Na década de 60, cada computador tinha um sistema operacional específico. Isto gerou alguns problemas, pois resultava em arquiteturas diferentes e profissionais especializados para aquele sistema. Cada profissional teria que entender sobre um sistema específico. O primeiro sistema operacional foi o CTSS da MIT, Demonstraram esse sistema na IBM 790 em 1961 e começou a funcionar realmente em 1963. Já em 1964, um grupo de programadores da empresa interligadas a Bell Labs tiveram a ideia de criar o Multics, um sistema operacional que, pelo próprio nome já diz, suportava multiprocessadores, multiusuários, múltiplas interfaces e funcionava em rede através de terminais. O Multics esperou vários anos para entrar em operação, porque na época não existia um hardware que executasse esse sistema. O último sistema que estava operando foi desligado no ano 2000. Logo depois, em 1969, surgiu o primeiro fork na história. Fork é uma bifurcação, é um programa que tem características semelhantes. Ken Thompson e Dennis Ritchie, eles trabalhavam no projeto Multics. Precisaram reescrever o código novamente, pois eles tinham criado um jogo chamado Space War. Eles queriam dar sequência no jogo, refazendo um código para o computador DEC PDP-7 de 4 KB. Ken Thompson finalizou o trabalho em 1969, pela linguagem BCPL. Em 1973, o próprio Ken Thompson, junto com o Dennis Ritchie, reescrevem o sistema operacional Unix pela linguagem C. Foi um marco histórico, A linguagem C é uma linguagem de programação simples, pode ser entendida por nós, seres humanos, ao contrário do Assembly, Porém, é uma linguagem com suas complexidades, Uma linguagem de alto nível, a linguagem C, criada por Dennis Ritchie, permanece pequena, leve e otimizada o suficiente para se escrever um sistema operacional. Em 1976, 3 anos após o Unix ser criado, o Steve Jobs ele teve uma ideia que mudou o mundo. Ele criou um computador pequeno, portátil e barato, o suficiente para qualquer pessoa. Ele tinha criado o Apple I, que era apenas uma placa ligado a um teclado, e depois desenvolveu o Apple II, que rodava o interpretador BASIC, criado pelo Bill Gates. Era gravado em uma memória ROM, através de fitas ou disquetes,
Os programas concebidos em BASIC podiam salvar, né, e carregar de volta ao sistema. Em 1980, né, surgiu o MS-DOS, né, através da empresa IBM, né, gigante dos computadores. Essa empresa ela entrou no mercado dos computadores pessoais e o PC, né, Personal Computer, que foi batizado por IBM, e não possuía nenhum programa. A IBM ela fechou o contrato com Bill Gates da Microsoft para ela fornecer o sistema operacional de seu PC. O Bill Gates ele era um homem de negócios, né? Ele fechou na época o que é considerado por muitos o melhor negócio de todos os tempos, né? O Bill Gates, né, também é conhecido por ter desenvolvido o sistema operacional Windows, né? E na época ele comprou, né, o DOS de um programador caseiro para implementar no seu sistema Windows, né? Em 1984, né, Steve Jobs ele basicamente rouba da empresa Xerox, né? Xerox é uma empresa que desenvolveu a interface gráfica e o ponteiro do mouse. Steve Jobs ele rouba da Xerox, né, um sistema operacional baseado em objetos clicáveis, né, com mouse, né, basicamente a interface gráfica. E a Apple ela lança no mercado o Macintosh, né, para os mais íntimos simplesmente Mac ou Mac OS, né. O código foi desenvolvido pela Apple e é fechado e proprietário. O Mac OS foi desenvolvido do zero, né. Depois, em 1984, nesse mesmo ano, né, o Richard Stallman ele desenvolve o projeto GNU, que é uma recursividade, né, onde significa GNU não é Unix. Então surge uma filosofia de software livre, né, o que hoje nós chamamos de open source. O GNU deveria ter as mesmas características do Unix, né, sem aproveitar o seu código. No software livre, qualquer pessoa poderia copiar ou redistribuir cópias, modificar o código sem modificar o código e aprimorar o programa, compartilhar com a comunidade, etc. Além de estudar o funcionamento do programa e executá-lo para qualquer fim. O Linux mesmo, criado por Linus Torvalds, né, ele foi uma implementação do projeto GNU. Né? Ele trabalhou lado a lado com esse projeto GNU criado por Richard Stallman. Né? O Linux ele surgiu também do Minix, né? Que é também abreviado como Mini Unix, criado pelo professor Andrew Stewart Tenable, né? Ou eu chamo de Ed Tenable. Após demonstrar o seu livro, né, Operation System Design and Implementation, né, ele desenvolveu o sistema Minix e ele é um Unix-like, compacto, escrito em 12.000 linhas de códigos. É gratuito e contém um código-fonte, né, conhecido na internet. O seu aluno, Linus Torvalds, né, o aluno do professor Ed Tenable, ele inspirou no Linux, né, e lançou publicamente como software livre. Né. Após isso, depois de grande sucesso, que recebe contribuição de milhares de programadores ao redor do mundo, né, grandes empresas também contribuem na programação de seu código, né, como IBM, Sun Microsystems, né, Red Hat, Oracle, Google, etc. Em 1986, surgiu o Windows pela empresa Microsoft. Né. Nem mesmo era um SO. Era um aplicativo de janelas que rodava em cima do MS-DOS. O Windows teve compatibilidade dos programas feitos para o MS-DOS e adicionou também a interface clicável com mouse. Então, o Bill Gates ele implementou o DOS, que ele comprou de um programador, implementou a interface gráfica dos computadores da Apple e começou a formar
o Windows, né, que aos poucos foi evoluindo, né, e surgindo outros tipos de versões, né, como em 1993, né, surgiu o Windows NT, que também é da família do Windows, e foi o primeiro sistema a pensar num ambiente de rede e ser independente do MS-DOS. Ele continha um emulador de MS-DOS em janela, né, que hoje nós sabemos que é o prompt de comando, e também é possível passar comandos para o SO. Né? O Windows NT ele trouxe o sistema de arquivos NTFS, que o sistema anterior foi o FAT, né? É funcional e relativamente simples, porém com o uso provoca fragmentação dos arquivos gravados. Né? O sistema de arquivos NTFS foi pensado para suprir as deficiências do sistema FAT, né? E passa a trabalhar com criptografia nativa de dados. Então, após esse ano, surgiu outros sistemas também, como React OS, Windows XP e o próprio Android. Né? Em 2008, né, a Google lança o Open Source Android, né, com seu núcleo, que é em Linux, e também é um sistema operacional Unix-like. Né? Atualmente, em 2014, basicamente assim, nos anos 2014, teve maior uso em smartphones, né? 80% dos 4,5 bilhões de aparelhos são Android. Então, esta é só uma história básica, né, de como surgiu os sistemas operacionais, mas aí entra uma questão, entra uma pergunta. Se não existia linguagem de programação, como foi desenvolvido os sistemas operacionais? Então, para entender isso, a gente tem que voltar um pouco na história, né? Como a gente disse, os programadores eles precisariam girar alavancas, engrenagens, mexer com cabos, cabos de centenas de quilômetros, mas, né, utilizar cartões perfurados como armazenamento de dados, né? Esses cartões perfurados tinham uma sequência de furos e não furos que reconhecia um padrão, né? Um padrão binário, né? Ou seja, através da teoria do George Boole, né, onde zero seria falso e um verdadeiro, né, o zero ele representaria de 0 a 2,5 volts e o 1 representaria de 2,5 volts até 5 volts. Então, observaram isso e começaram a desenvolver padrões e sequências binárias, né, baseados nas tensões elétricas. E após, né, os computadores poder executar sistemas binários, os programadores eles passaram a ter um novo método de programação, que é programar em códigos binários. Né? Existiam sequências de 8 bits de código binário e cada sequência dizia ao processador o que ele teria que fazer. Né? Às vezes, essa sequência de 8 bits, de 0 e 1, ele executava várias operações no hardware. Né? Porém, isto não gerava uma produtividade, né, na hora de desenvolver firmwares ou softwares. Então, pensaram o seguinte: vamos substituir essas sequências binárias, esses comandos binários, por apenas símbolos, por apenas caracteres. Por exemplo, eles poderiam criar MOV, né, uma sequência binária e transformar em MOV. Outra sequência binária eles poderiam transformar em AX, BX, CX, e pegava os símbolos e juntava formando apenas um só comando. Né? Estes comandos, por sua vez, eles tinham uma sequência binária. Ou seja, o que fazia essa conversão entre símbolos e sequências binárias? Eram os montadores. Né? Ou seja, eles eram um processo chamado montagem, onde pegava um determinado tipo de instrução para converter para o seu respectivo código binário. Né? E assim o processador entendia aquele código binário para executar suas operações. Estes símbolos eles são chamados de símbolos mnemônicos. Com o tempo, eles desenvolvendo vários símbolos, vários tipos de conversões, surgiu a linguagem Assembly. Né? Então,
pensa comigo. Se não existia linguagem de programação nos sistemas operacionais, como foram feitos a primeira linguagem de programação, o assembly? Foi feito através dos códigos binários. E como foi feito os primeiros sistemas operacionais? Através do assembly, né? Então, como a gente viu, os sistemas operacionais eram apenas janelas, né, negras, assim, você acessava apenas através de comandos, né, e apenas profissionais específicos trabalhavam com esses sistemas operacionais. Eles teriam que entender a estrutura desse sistema, né? Então, Dennis Ritchie, né, ele começou a utilizar o assembly, né, e outras linguagens para poder desenvolver a linguagem C, né? Nessa época também existia também a Grace Hopper, né, que criou o primeiro compilador, né? Trabalhou na linguagem Fortran, né? Ela desenvolveu a linguagem Fortran. Então, essas linguagens foram as primeiras, né? Assembly, Fortran, e através dessas criaram compiladores para as linguagens atuais, como linguagem C. E com o tempo, novos sistemas operacionais foram surgindo através da linguagem C. Então, como vimos aqui, uma tecnologia cria outras, entende? Então, o assembly, né, ele seguia um paradigma, vamos dizer, o mesmo paradigma dos códigos binários. É o paradigma imperativo. Nós sabemos hoje, né, quem trabalha com linguagem de programação sabe que existem vários paradigmas, como paradigma estruturado, modular, procedural, né, funcional. Existem vários paradigmas em linguagem de programação. O primeiro a surgir foi o paradigma imperativo, né? O paradigma imperativo, ele exprime uma ideia de ordem, ou seja, você dá ordens ao computador e o computador te obedece, certo? Então você vai ter que ordenar o computador para executar uma tarefa, um comando, uma operação. Esta ordem, ela tem que estar em ordem, ou seja, ela tem que ser dita passo a passo. O computador, ele vai ler essas ordens passo a passo para poder executar as operações. Ou seja, ele lê linha por linha de cada comando para poder executar uma operação específica, né? Então, este é o paradigma imperativo, né? Execute isso, execute aquilo, execute aquilo. Porém, neste paradigma, o programa, né, ele poderia dar saltos, né? Saltos condicionais ou incondicionais. O que seria um salto? Ele poderia pular de uma parte do código para outra parte do código, entende? Então ele leria parte por parte, depois poderia saltar de uma parte do código para outra, né? Então este é uma das características do paradigma imperativo, né? E é muito utilizado isso no assembly. O assembly é uma linguagem de baixo nível, né? Baixo nível de abstração. Ela atua diretamente no hardware, ela trabalha com componentes relacionados ao hardware em específico, e um sistema assembly ela executa em uma arquitetura específica, seja ela de 16 bits, de 32 bits ou 64 bits. Então, o assembly pode trabalhar com os registradores de um processador, com interrupções de hardware, interrupções de software, funções em hexadecimal da BIOS, né, funções binárias da BIOS, e também comunicação com a memória. Então, a gente vai entender um sistema operacional. O sistema operacional, ele, como nós explicamos anteriormente, ele contém um sistema de arquivos, né, um sistema que vai organizar, né, organizar a memória para salvar arquivos, para guardar arquivos, né, excluir arquivos, né, liberar espaço. O sistema de arquivos é responsável por fazer tudo isso. Existem vários sistemas de arquivos, o NTFS, FAT12, FAT16 e por aí vai, né? Os sistemas operacionais trabalham com esse sistema de arquivos. Também, o sistema também trabalha com particionamento de disco, né? Ou uma tabela de partição, que também vai controlar
o tipo de partição, né? A quantidade de memória que vai ser particionada, né? Qual vai ser a parte da memória que vai guardar arquivos, qual vai ser a parte que vai guardar é, softwares ou outras coisas. Então, existe a particionamento de disco também. Nós vamos agora entender a preparação, como devemos nos preparar para criar um projeto assim. Algumas perguntas são importantes. Por exemplo, a primeira pergunta seria: qual o objetivo do seu sistema? Por que você quer desenvolver esse sistema? Qual é a finalidade? Você deve ter em mente um objetivo em específico que você quer realizar desenvolvendo um sistema operacional. Entende? Ele tem que atender um motivo específico ou um motivo geral, né? Você tem que ter em mente isso. O que vou implementar no meu sistema? O que ele vai ter? O que ele não vai ter? Né? Nem todo o sistema operacional existe, né, outros jovens, né, outras pessoas que também tentaram desenvolver um sistema operacional, né? A gente pode citar alguns, por exemplo, TempOS, feito pelo Terry Davis, né? macOS, MinuetOS, né? Entre vários outros, né? Você pode achar uma renca de pessoas aí que está tentando desenvolver o seu próprio sistema operacional e que é bastante interessante, né? Eu particularmente admiro pessoas assim, que têm ideias mais avançadas. Então a gente vai ter que pensar também que cada sistema ele tem uma operação diferente, ele tem um motivo diferente. Então, o que será implementado no meu sistema, né? Ele será um sistema multithread? Ele vai executar várias tarefas ao mesmo tempo? Ele vai... Que tipo de sistema de arquivos ele vai conter, né? Como será a partição de disco? Então, o que que ele vai ser... Que tipo de sistema? Para criar arquivos? Né? Para criar um desenho? Para executar softwares? Né? Então, a gente vai ter que saber o que vamos implementar. Outra pergunta era: para quem vou desenvolver este sistema? Qual será o seu público-alvo, né? Para que tipo de pessoas você pretende desenvolver esse sistema operacional? São para profissionais de TI ou são apenas para usuários? Esse sistema será feito para todas as pessoas, né? Um sistema operacional ele pode ser feito para todas as pessoas, como ele também pode ser feito apenas para profissionais ou apenas para usuários. Isso depende do seu objetivo. Então, o que você deve fazer? Você deve estar em mãos uma caneta, um papel e escrever todo o objetivo do seu sistema. Antes mesmo de fazer, você deve escrever, já esquematizar como será o funcionamento dele, para quais requisitos eles devem atender, né? Isso facilita muito na hora do desenvolvimento. Quais são os requisitos para nós desenvolvermos o nosso sistema operacional? Primeiramente, você deve ter conhecimentos mínimos de assembly, né? Pelo menos um pouco em assembly, conhecer sobre interrupções, registradores, né? Instruções, né? Memória, né? Alguns conceitos de hardware, né? Não precisa ser um expert para fazer esse curso, mas é imprescindível que conheça pelo menos um mínimo em assembly, ou conheça também em linguagem de programação, né? Porém, nesse curso eu vou ensinar passo a passo, eu vou explicar cada instrução que eu vou escrever para vocês compreenderem melhor o funcionamento de cada instrução. Ok, então eu vou responder as perguntas, eu vou falar o que nós vamos fazer, né? O objetivo do nosso sistema é criar arquivos, será um sistema operacional simples, né? Ele vai criar arquivos, né, através com uma linguagem que nós vamos criar, uma linguagem simples, e essa linguagem ela vai representar uma linguagem parecida com a logo, né, com a linguagem logo. Será basicamente uma super logo, a ideia é super logo como um sistema operativo. Serão comandos interativos que nós vamos criar para desenhar na tela. Nós vamos manipular pixels, ou seja, vamos criar linhas, quadrados, triângulos através de comandos. Este será o objetivo do nosso sistema operacional.
nós podemos criar novo arquivo, digitar códigos, que nós vamos criar códigos específicos, parecidos com a linguagem Logo. Nós vamos excluir arquivos, vamos utilizar comandos interativos e também vamos salvar os desenhos em uma determinada parte do disco. Aonde será executado esse sistema? Será um sistema operacional executado em um pendrive, que também poderá ser executado em um disquete, né? Porém, vamos entender como funciona um sistema operacional inicializado pelo pendrive, né? O que vou implementar no meu sistema? Ok, eu vou falar o que não vou implementar. Eu não vou implementar sistema de arquivos. Nós poderemos desenvolver uma lógica para organizar a nossa memória física, para facilitar, né, a gravação de arquivos, mas nós não iremos desenvolver um sistema completo de arquivos. Por quê? Porque isso aí já demandaria para um outro curso. Nós teríamos que desenvolver um curso de apenas sistema de arquivos. Nós não iremos desenvolver drivers, né, drives de comunicação. Nós trabalharemos apenas com a BIOS. A BIOS já fornece interrupções para trabalhar com teclado, né, e com outras coisas também, né. E para quem for desenvolver esse sistema? Esse sistema será desenvolvido para nós, ou seja, por motivos didáticos, vamos desenvolver esse sistema, e para pessoas que querem aprender como funciona o sistema operacional, e pode ser utilizado também por crianças para criar desenhos, né, e poder salvar esses desenhos, né, como se fosse uma espécie de um novo sistema operacional, entende? Então esta será a nossa ideia neste curso, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós vamos para a aula 0.